A verdade chocante pela qual o povo judeu rejeita Jesus como o Messias você não vai acreditar. Em meio a promessas de libertação e esperança, um homem surge na história: Jesus. No entanto, o povo que mais anseia por um Salvador, o povo judeu, o rejeita. O que pode ter acontecido? A resposta pode ser ainda mais surpreendente do que você imagina. Imagine a cena. As profecias antigas, como em Isaías, que falam de um Messias poderoso, contrastando com a figura de um humilde carpinteiro de Nazaré. Como não enxergar a grandeza de quem faz milagres? A verdade está nas entrelinhas das Escrituras. Em Mateus, capítulo 11, versículo 6, Jesus diz: "Bem-aventurado é aquele que não se escandaliza em mim." O que será que ele queria dizer com isso? Além disso, em João, capítulo 1, versículo 11, lemos que veio para o que era seu, e os seus não o receberam. O que leva um povo a fechar os olhos para sua própria salvação? A resposta pode estar na expectativa de um Messias que não se encaixa nas molduras humanas. Fique atento, pois essa história revela muito mais do que uma simples rejeição. Ela é um convite à reflexão. Não perca a oportunidade de entender essa verdade impactante. Inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe suas opiniões. Nos comentários, expectativas messiânicas do povo judeu. O povo judeu, ao longo de sua história, nutria uma profunda expectativa por um Messias, um Salvador que viria para restaurar Israel e trazer a paz à nação. Essa figura messiânica era frequentemente imaginada como um líder político e militar, alguém que teria a missão de libertar o povo da opressão e reestabelecer a soberania de Israel. Essa imagem de um Messias guerreiro e triunfante estava muito enraizada na cultura judaica, especialmente durante os períodos de dominação estrangeira, como a opressão romana no primeiro século. Afinal, o desejo de liberdade e autonomia sempre foi um tema recorrente na narrativa judaica. Isaías 9, 6 e 7 é um dos textos mais citados quando se fala sobre as expectativas messiânicas. Nele, é mencionado que um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. Essa profecia reforça a ideia de que o Messias seria alguém que teria um papel decisivo na política e na sociedade de Israel, trazendo um governo justo e estabelecendo um reino de paz. A figura do Messias, portanto, não era apenas uma questão de fé, mas uma esperança concreta de mudança social e política. Além disso, essa expectativa estava ligada a uma visão de restauração não apenas nacional, mas também espiritual. O Messias seria visto como aquele que traria a redenção, não só em um sentido político, mas também em um sentido mais amplo, restaurando a relação do povo com Deus. Essa conexão espiritual é crucial para entender a profundidade da espera messiânica, pois envolve tanto a libertação das opressões externas quanto a renovação interna do povo. A ideia de um Messias que traria justiça e paz ressoava profundamente entre os judeus, especialmente em tempos de crise. Quando as dificuldades aumentavam, como durante a ocupação romana, a esperança por um líder que pudesse mudar a situação tornava-se cada vez mais intensa. Essa expectativa transformava-se muitas vezes em um clamor coletivo, onde os anseios do povo se manifestavam em orações e profecias sobre a vinda do Messias. Por fim, a expectativa messiânica do povo judeu reflete não apenas um desejo por libertação, mas também uma busca por significado e identidade. A figura do Messias era, e continua a ser, um símbolo de esperança, representando a possibilidade de um futuro onde a justiça e a paz prevalecem. Essa busca por um Redentor é uma das mais fundamentais na tradição judaica, moldando a maneira como o povo se relaciona com Deus e com a história, Jesus e a natureza de seu ministério. Ao contrário das expectativas messiânicas do povo judeu, Jesus apresentou um ministério que desafiou essas concepções tradicionais. Em vez de se posicionar como um líder político ou militar, ele focou em um reino espiritual, enfatizando valores como amor, perdão e reconciliação. Esse enfoque era bastante diferente do que muitos esperavam.
pois Jesus não buscava estabelecer um reino terreno, mas um reino de Deus que já estava presente e acessível a todos. Essa perspectiva espiritual era particularmente inovadora e, em muitos casos, incompreendida. Em Lucas 17, 20 e 21, Jesus explica que o reino de Deus não vem com aparência exterior. Essa afirmação é crucial para entender a natureza do seu ministério. Ele estava desafiando a ideia de que a vinda do Messias seria marcada por sinais grandiosos e manifestações poderosas. Em vez disso, Jesus ensinava que o reino de Deus se manifestava nas interações cotidianas, na compaixão e na transformação interior das pessoas. Essa visão desafiava a expectativa de um Messias que viria em glória e poder, propondo uma realidade onde o reino se encontra nas pequenas coisas, nas ações de amor e serviço. A mensagem de Jesus ressoou com muitos, mas também gerou confusão e resistência, especialmente entre os líderes religiosos da época. Para eles, a ideia de um reino espiritual poderia parecer uma traição às promessas de um Messias que restauraria o Israel político e militarmente. No entanto, Jesus estava promovendo uma nova forma de entender a relação entre Deus e o homem, enfatizando que a verdadeira transformação começava no coração e não em estruturas sociais ou políticas. Além disso, Jesus utilizou parábolas e ensinamentos simples para ilustrar os princípios do reino de Deus. Essa abordagem acessível permitiu que pessoas comuns se conectassem com sua mensagem, mas também provocou a rejeição de aqueles que esperavam um discurso mais grandioso e, de certa forma, mais alinhado às suas expectativas. Ele desafiava não apenas as autoridades religiosas, mas também o próprio entendimento do que significava ser o povo de Deus. Em suma, a natureza do ministério de Jesus representa uma ruptura com as expectativas tradicionais do Messias. Sua ênfase em um reino espiritual, acessível a todos, redefine o papel do Messias e propõe uma nova maneira de viver e se relacionar com Deus. Essa visão inovadora continua a desafiar e inspirar pessoas até hoje, convidando todos a buscar uma experiência mais profunda da espiritualidade, além das limitações de estruturas religiosas ou políticas. A rejeição dos líderes religiosos. A oposição dos líderes religiosos da época de Jesus é um dos aspectos mais intrigantes e trágicos de sua história. Os fariseus e saduceus, que representavam as principais correntes do judaísmo, demonstraram uma resistência notável ao ministério de Jesus e à sua mensagem. A rejeição não se deu apenas por questões teológicas, mas também por uma luta pelo poder e pela manutenção da ordem social estabelecida. Para os líderes religiosos, Jesus representava uma ameaça ao controle que exerciam sobre o povo e à interpretação tradicional das Escrituras. Em João 11:48, encontramos um exemplo claro dessa preocupação. Se o deixamos assim, todos crerão nele, e virão os romanos e destruirão o nosso lugar e a nossa nação. Essa afirmação revela o temor dos líderes religiosos de que a popularidade de Jesus pudesse provocar uma reação violenta por parte dos romanos, resultando em perda de poder e controle. Assim, a rejeição a Jesus foi não apenas uma questão de fé, mas também uma questão de sobrevivência institucional e política. Além disso, a mensagem de Jesus frequentemente confrontava as práticas e tradições dos líderes religiosos. Ele criticava abertamente a hipocrisia, o legalismo e a falta de compaixão que muitas vezes caracterizavam a liderança religiosa da época. Essa crítica não apenas alienou os líderes, mas também atraiu um número considerável de seguidores que se sentiam cansados das imposições e da falta de autenticidade nas práticas religiosas. O choque entre a visão de Jesus e a percepção dos líderes religiosos se tornava cada vez mais evidente, levando a um clima de hostilidade. A rejeição de Jesus pelos líderes religiosos também reflete um dilema mais profundo presente na história do judaísmo: a tensão entre a tradição e a inovação. Enquanto Jesus propunha uma nova compreensão de Deus e do relacionamento com Ele, muitos líderes estavam presos a uma interpretação rígida das Escrituras e das tradições. Essa resistência à mudança
É um fenômeno comum em muitas instituições, onde o medo do desconhecido pode levar à rejeição de novas ideias, mesmo que elas possam trazer um significado mais profundo. Por fim, a rejeição dos líderes religiosos a Jesus marca um momento crucial na narrativa da história do cristianismo. Essa resistência não apenas pavimentou o caminho para a crucificação de Jesus, mas também estabeleceu as bases para a expansão do cristianismo, que se afastou das tradições judaicas predominantes. A complexidade dessa rejeição, enraizada em questões de poder, controle e fé, continua a ser um tema relevante na reflexão sobre a relação entre religião, autoridade e a busca pela verdade. Profecias não cumpridas na perspectiva judaica. A visão judaica sobre Jesus e seu papel como Messias é complexa e muitas vezes marcada por uma percepção de que ele não cumpriu as profecias messiânicas esperadas. Para muitos judeus, as expectativas em relação ao Messias estão profundamente enraizadas nas escrituras hebraicas, onde profecias específicas delineiam as características e ações que o verdadeiro Messias deveria realizar. Quando Jesus não se alinhou a essas expectativas, a rejeição de sua identidade messiânica foi uma consequência natural. Um exemplo significativo dessa perspectiva é encontrado em Daniel 9:26, onde é mencionado que o Messias será cortado e já não será. Essa passagem é frequentemente interpretada pelos judeus como um indício de que o verdadeiro Messias não poderia ser um líder que morresse sem ter cumprido as promessas de restauração e redenção. Para muitos, a ideia de um Messias que sofre e é crucificado não se encaixa na narrativa de um Salvador triunfante e vitorioso que traria a paz e a prosperidade a Israel. Além disso, as expectativas messiânicas incluíam a restauração do templo, a paz mundial e a união das nações sob a soberania de Deus. Do ponto de vista judaico, essas realizações ainda estão por acontecer, e, portanto, Jesus não pode ser reconhecido como o Messias prometido. Essa diferença de entendimento é fundamental para a divisão entre judaísmo e cristianismo, uma vez que os cristãos veem em Jesus o cumprimento das profecias, enquanto os judeus continuam aguardando a vinda de um Messias que realizará essas promessas. A rejeição das profecias não cumpridas também reflete uma dinâmica mais ampla sobre a rejeição dos líderes religiosos. A oposição dos líderes religiosos, especialmente dos fariseus e saduceus, ao ministério de Jesus é um aspecto crucial para entender o contexto em que ele operava. Esses grupos, que detinham grande influência sobre o povo judeu, viam em Jesus uma ameaça ao seu poder e à sua interpretação das Escrituras. Eles eram guardiões da lei e da tradição, e a mensagem de Jesus desafiava as normas estabelecidas, provocando um clima de tensão. A maneira como ele se dirigia aos pecadores e marginalizados, e suas críticas ao legalismo, tornaram-no uma figura polêmica. Assim, não é surpresa que muitos líderes religiosos buscassem desacreditar sua obra e mensagem. Um exemplo claro dessa oposição pode ser visto em João 11:48, onde os líderes afirmam: "Se o deixamos assim, todos crerão nele, e virão os romanos e destruirão o nosso lugar e a nossa nação." Aqui, nota-se a preocupação não apenas com a fé do povo, mas com a segurança política e o status da nação judaica sob domínio romano. O medo de perder o controle sobre o povo e a possibilidade de represálias romanas eram fatores que os levaram a se unir contra Jesus. Essa dinâmica revela uma luta de poder, onde a fé e a política se entrelaçavam de maneira complexa. Além disso, a rejeição de Jesus pelos fariseus e saduceus não era apenas uma questão de política, era também teológica. Eles tinham uma concepção diferente sobre o que significava ser o Messias, e Jesus não se encaixava nesse molde. Para eles, o Messias seria um líder que restauraria o reino de Israel, libertando-os da opressão romana. Jesus, por outro lado, falava sobre um reino espiritual, que não se manifestava em termos de poder político ou militar, mas na transformação interior das pessoas. Essa diferença de entendimento levou a um forte antagonismo, uma vez que os
Líderes viam em Jesus uma distorção das promessas messiânicas. Além da resistência ativa, houve também tentativas de descreditar Jesus perante o povo. Os fariseus e saduceus frequentemente questionavam suas ações e ensinamentos, tentando expô-lo como alguém que violava a lei. Essa estratégia tinha como objetivo minar a confiança do povo em Jesus, manipulando a percepção pública para que ele fosse visto como um herege. Essa oposição, portanto, não se limitava a debates teológicos. Envolvia uma batalha pela lealdade do povo, onde os líderes religiosos lutavam para manter sua autoridade. Por fim, a rejeição dos líderes religiosos a Jesus pode ser vista como uma resposta ao medo de mudança e à preservação de um status quo que lhes era favorável. A resistência deles a aceitar a natureza do ministério de Jesus, que desafiava suas crenças e práticas, culminou em um conflito que seria determinante para a narrativa do Novo Testamento. Essa oposição não apenas moldou a trajetória de Jesus, mas também influenciou a formação do cristianismo primitivo, que emergiu em meio a essa tensão espiritual e política. Profecias não cumpridas na perspectiva judaica. A percepção de que Jesus não cumpriu as profecias messiânicas esperadas é um ponto crucial na relação entre o judaísmo e o cristianismo. Para muitos judeus, as promessas feitas nas escrituras hebraicas, especialmente nas profecias de Isaías, Jeremias e Daniel, delineavam um Messias que cumpriria uma série de expectativas específicas. O Messias deveria restaurar o reino de Israel, trazer paz e segurança e estabelecer um governo justo. No entanto, ao observar a vida e o ministério de Jesus, muitos judeus não viam essas expectativas serem realizadas. Isso levou a uma rejeição de sua identidade messiânica. Um exemplo que ilustra essa perspectiva é a profecia de Daniel 9:26, que menciona que o Messias será cortado. Para muitos, essa passagem é interpretada como uma indicação de que o Messias não apenas teria um fim trágico, mas que também estaria associado a eventos catastróficos para a nação. A ideia de um Messias que morre e não traz libertação imediata era difícil de conciliar com as expectativas de um líder triunfante. Para os judeus da época, a presença de opressão e a contínua dominância romana eram sinais de que as promessas ainda não haviam sido cumpridas. Além disso, a definição de Messias e o que isso implica varia consideravelmente entre as tradições judaica e cristã. Enquanto o cristianismo vê Jesus como o cumprimento das profecias messiânicas, os judeus mantêm que a figura do Messias deve ser um agente de mudança visível e tangível, que trará prosperidade e paz ao povo. Essa diferença fundamental no entendimento do que constitui a salvação e a libertação é um dos principais pontos de discórdia entre as duas fés. Outro aspecto a ser considerado é que, ao longo da história, a interpretação das profecias sempre foi uma questão complexa e muitas vezes controversa. Os rabinos e estudiosos judeus têm suas próprias interpretações e tradições que moldam a compreensão das Escrituras. Para eles, a vinda do Messias é um evento futuro, ainda aguardado, que não pode ser alinhado com a vida de Jesus. Essa expectativa de um Messias futuro, que ainda não se manifestou, é um pilar da fé judaica e contribui para a resistência em aceitar a reivindicação de Jesus como o Messias. Por fim, a questão das profecias não cumpridas na perspectiva judaica não é apenas uma questão de interpretação teológica, é também um reflexo das profundas raízes culturais e históricas do povo judeu. A busca por um Messias que traga a redenção e a restauração é parte da identidade judaica, e a rejeição de Jesus como Messias é, em muitos aspectos, uma defesa dessa identidade. Essa tensão entre as expectativas messiânicas e a realidade vivida continua a ser um tema relevante nas discussões interreligiosas contemporâneas. Considerações finais. Ao longo de sua vida e ministério, Jesus se deparou com uma série de desafios e oposições, não apenas de líderes religiosos, mas também na questão de como suas ações e ensinamentos se alinhavam ou não com as expectativas messiânicas do povo judeu. A rejeição de Jesus pelos fariseus e saduceus
Assim como a percepção de que ele não cumpriu as profecias messiânicas, são elementos que moldaram as narrativas tanto do Novo Testamento quanto da história do judaísmo. Esses fatores não apenas influenciaram a relação entre o cristianismo e o judaísmo, mas também continuam a ser um tema de debate e reflexão nas discussões religiosas contemporâneas. A interpretação do Novo Testamento. A interpretação do Novo Testamento, especialmente em relação às escrituras hebraicas, é um tema que gera muitos debates e reflexões. Enquanto o cristianismo vê em Jesus o cumprimento das profecias messiânicas, o judaísmo possui uma perspectiva diferente e crítica. Os cristãos acreditam que os eventos da vida, morte e ressurreição de Jesus estão intrinsecamente ligados a uma série de promessas e predições feitas ao longo do Antigo Testamento. Por exemplo, em Atos dos Apóstolos 3:18, encontramos a afirmação de que Deus cumpriu o que havia anunciado pelos profetas, apontando para a necessidade do sofrimento do Cristo. No entanto, essa interpretação não é aceita por todos. Para muitos judeus, as profecias messiânicas ainda estão por se cumprir. Eles argumentam que as expectativas em torno do Messias incluem a restauração de Israel, paz mundial e a construção do terceiro templo, eventos que, segundo a visão judaica, ainda estão por vir. A figura de Jesus, ao não atender a essas expectativas, acaba sendo vista como não messiânica. Assim, o diálogo entre as duas tradições se torna um espaço fértil para o entendimento e, ao mesmo tempo, para a discórdia. Além disso, as diferentes abordagens sobre o Novo Testamento refletem as tradições teológicas de cada religião. O cristianismo, ao afirmar que Jesus é o cumprimento das profecias, baseia-se na ideia de um Messias que não apenas governará, mas que também trará uma nova aliança entre Deus e a humanidade. Uma perspectiva que é muitas vezes desconsiderada pelos líderes religiosos judaicos. Para eles, o conceito de um Messias que sofre e morre não se alinha com as promessas de um Salvador triunfante. Essa discrepância de interpretações leva a uma série de mal-entendidos e, por vezes, a rejeição mútua das crenças. Um ponto importante a considerar é que, na tradição cristã, a leitura das escrituras hebraicas é frequentemente feita à luz de Cristo. Isso significa que muitos elementos do Antigo Testamento são reinterpretados à luz da nova revelação trazida por Jesus. Por exemplo, passagens que falam sobre o sofrimento e a morte do justo são frequentemente atribuídas a Jesus, como se fossem predições diretas de sua vida. Já na perspectiva judaica, essas passagens são entendidas em seus contextos originais e não são aplicadas a Jesus, ressaltando um descompasso na interpretação das Escrituras. Ademais, essa diferença de entendimento pode ser vista na maneira como cada religião se aproxima das questões de fé, esperança e salvação. Para o cristianismo, a ressurreição de Jesus é o ponto central da fé, um ato que simboliza a vitória sobre a morte e a promessa de vida eterna. Já no judaísmo, a ênfase está na vida aqui e agora, nas ações que se pode realizar no presente e na expectativa de um futuro redentor que ainda está por vir. Essa divergência de focos molda não apenas as crenças, mas também a prática religiosa dos fiéis de cada tradição. Assim, a interpretação do Novo Testamento e a visão das Escrituras hebraicas revelam um campo de tensões e diálogos entre cristianismo e judaísmo. Cada lado possui suas razões e suas histórias, e entender as nuances dessas interpretações é fundamental para uma apreciação mais profunda das respectivas tradições de fé. Essa conversa, que pode ser desafiadora, é também uma oportunidade para aprender e crescer em compreensão mútua. A rejeição dos líderes religiosos. A rejeição dos líderes religiosos da época de Jesus, principalmente dos fariseus e saduceus, é um dos aspectos mais complexos e intrigantes do ministério de Jesus. Esses líderes que ocupavam posições de influência e poder dentro da sociedade judaica viam Jesus como uma ameaça ao seu status e à sua interpretação da lei. A
Tensão entre Jesus e os líderes religiosos é palpável em várias passagens do Novo Testamento, onde eles frequentemente se opõem à sua mensagem e aos seus ensinamentos. Um dos pontos principais da rejeição foi o temor de que a popularidade de Jesus pudesse levar a uma reação violenta por parte dos romanos. Em João 11:48, os líderes dizem: "Se o deixamos assim, todos crerão nele, e virão os romanos, e destruirão o nosso lugar e a nossa nação." Essa preocupação revela como a política e a religião estavam interligadas na época, e a manutenção do controle sobre o povo estava diretamente ligada à sua interpretação da lei e ao status do templo. Para eles, Jesus não era apenas um pregador, mas um agitador que poderia desestabilizar a já frágil relação com o Império Romano. Além disso, a mensagem de Jesus, que frequentemente desafiava as normas e tradições estabelecidas, causava desconforto entre os líderes religiosos. Ele questionava a hipocrisia, a rigidez e a superficialidade de algumas práticas religiosas, propondo uma relação mais autêntica e direta com Deus. Essa abordagem, que enfatizava a misericórdia e a compaixão, contrastava fortemente com a ênfase dos líderes na observância da lei e na pureza ritual. A rejeição de Jesus pelos líderes religiosos também pode ser vista como uma luta pelo controle da interpretação das Escrituras e da identidade do povo judeu. Jesus trazia uma nova compreensão do que significava ser parte do povo de Deus, uma visão que incluía não apenas os judeus, mas também os gentios, algo que escandalizava os líderes da época. Essa ampliação da inclusão desafiava as fronteiras estabelecidas e, portanto, ameaçava a autoridade dos que se consideravam os guardiões da tradição. Por fim, a rejeição dos líderes religiosos pode ser interpretada não apenas como um conflito pessoal, mas como um reflexo de um momento crucial na história da fé judaica. A figura de Jesus e sua mensagem representavam uma nova direção que muitos estavam relutantes em aceitar, e essa resistência teve consequências que reverberaram ao longo dos séculos. A narrativa da rejeição nos convida a refletir sobre as dinâmicas de poder, fé e mudança que caracterizam não apenas a história do cristianismo, mas também a do judaísmo e das suas interações. Profecias não cumpridas, na perspectiva judaica. Quando se fala das profecias messiânicas, a perspectiva judaica é bem distinta da visão cristã. Para os judeus, Jesus não cumpriu as expectativas e predições que cercam a figura do Messias, que são vistas como promessas divinas de um futuro redentor. De acordo com a tradição judaica, as profecias messiânicas incluem a restauração de Israel, a paz mundial e a vinda de um líder que governará com justiça e equidade. A ausência desses sinais durante a vida de Jesus leva muitos a considerá-lo fora da linha messiânica. Um exemplo central dessa discussão é a profecia de Daniel 9:26, que fala sobre o Messias sendo cortado e, em seguida, a destruição da cidade e do santuário. Para os judeus, essa passagem é interpretada como um evento que ainda está por acontecer. A destruição do templo em 70 d.C. não é vista como um cumprimento da profecia messiânica, mas sim como um evento trágico que ocorreu muito tempo depois da morte de Jesus. A ideia de que o Messias deve trazer um tempo de paz e restauração levanta questões sobre a legitimidade de Jesus como tal. Além disso, a visão judaica sobre o Messias é fortemente ligada a uma esperança coletiva e histórica. O Messias é percebido como um líder que não apenas trará salvação espiritual, mas também uma transformação social e política. Essa expectativa se alinha com a narrativa de um futuro em que as nações se unirão sob a soberania de Deus, um conceito que ainda não se concretizou. Portanto, a rejeição de Jesus como Messias não é meramente uma questão de teologia, mas está profundamente enraizada nas aspirações e na identidade coletiva do povo judeu. A análise das profecias messiânicas também revela a complexidade do diálogo interreligioso. Enquanto os cristãos veem em Jesus o cumprimento de várias promessas, os judeus defendem uma leitura que não se encaixa na narrativa cristã. Isso evidencia as diferentes lentes através das quais as Escrituras são interpretadas
e a necessidade de um entendimento respeitoso entre as tradições. As divergências não são apenas acadêmicas. Elas refletem realidades de fé, história e identidade que moldam as comunidades religiosas. Por fim, a discussão sobre as profecias não cumpridas na perspectiva judaica nos leva a um entendimento mais profundo das expectativas messiânicas e das razões por trás da rejeição de Jesus. Essa análise não é apenas uma crítica a uma figura histórica, mas uma reflexão contínua sobre o que significa ser um povo em busca de esperança, justiça e identidade em um mundo que frequentemente desafia essas promessas. A diferença de interpretações é um convite ao diálogo e à busca por um entendimento mútuo que respeite a riqueza de cada tradição. E assim, ao longo da história, vemos que a rejeição de Jesus como o Messias pelos judeus não se baseia apenas em preconceitos ou desentendimentos. Em Lucas capítulo 12, versículo 15, Jesus nos alerta sobre a avareza e a importância de buscar tesouros espirituais. Isso nos leva a refletir: o que realmente valorizamos? Será que estamos buscando a verdade ou apenas nos agarrando a tradições? Além disso, em João capítulo 5, versículo 40, ele nos desafia a abrir nossos corações e mentes para a verdadeira essência da mensagem divina. É um convite poderoso para que todos nós examinemos nossas crenças e entendemos o propósito por trás de sua vinda. Agora pare um momento e pense: será que estamos prontos para aceitar a verdade, mesmo que ela desafie nossas convicções? Como podemos aprender com a história e aplicar esses ensinamentos em nossas vidas hoje? Estes questionamentos são essenciais para a nossa jornada espiritual. Se você gostou deste vídeo e quer continuar explorando temas profundos e reveladores, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar suas opiniões nos comentários. Sua participação é fundamental para que possamos crescer juntos nessa busca pela verdade.